Essa é uma mensagem transformadora e também muito perigosa para sistemas religiosos baseados no medo e na culpa. Afinal, como controlar alguém que não acredita que nasceu pecador? Como manter o poder sobre uma alma que se reconhece divina? O Evangelho de Tomé devolve ao ser humano o que muitos sistemas espirituais tomaram: a liberdade. Liberdade de pensar, de sentir, de buscar, de errar e de recomeçar. Liberdade de experimentar a vida sem carregar o peso de uma condenação eterna. Liberdade de ser quem é, com luz e sombra, sabendo que, em essência, a centelha divina nunca foi perdida. Essa mensagem, embora antiga, é mais atual do que nunca. Num mundo cheio de culpas, dogmas e repressões, o Evangelho de Tomé surge como um sussurro suave. Você não precisa ser salvo, você só precisa acordar, sem pecado, sem culpa, sem medo. Esse é o Evangelho que Tomé nos entrega. Um caminho de retorno ao centro. Um caminho onde o erro não é uma falha moral, mas uma distração espiritual. E o perdão não vem de fora, ele nasce da clareza. Jesus neste Evangelho não aponta o dedo, ele estende a mão e diz com compaixão e firmeza: você é luz. E tudo o que precisa fazer é lembrar. Imagine um Evangelho onde Jesus nunca menciona igrejas, não institui padres, não manda construir templos e não cria nenhuma religião organizada. Imagine um texto em que o sagrado não está entre paredes de pedra, nem sob o controle de uma instituição, mas onde a verdadeira conexão com o divino acontece em silêncio, no íntimo da alma. Esse Evangelho existe e o seu nome é Evangelho de Tomé. A palavra que nunca aparece, igreja. Você pode conferir, ler todas as 114 passagens, revisar logion por logion. Em nenhuma parte do Evangelho de Tomé, Jesus fala de igreja, nem de culto, nem de rituais, nem de sacerdócio. Isso não é um detalhe qualquer, é uma ruptura. Porque enquanto os evangelhos canônicos apontam para a formação de uma comunidade institucional, com Pedro como pedra fundamental, com sacramentos, com estrutura, o Evangelho de Tomé dissolve tudo isso. Para ele, o templo verdadeiro não é construído por mãos humanas. O templo é você. O reino não está em Jerusalém, está em você. Logo no início do texto, Jesus diz: se vossos líderes disserem, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Logion 3. Essa frase é um golpe direto na ideia de que Deus está em algum lugar lá fora. Ela elimina qualquer necessidade de intermediários. Porque se o reino está em você, então não há por que ir a Jerusalém. Não há por que seguir uma hierarquia. Não há por que pagar indulgências ou obedecer clérigos. A única peregrinação necessária é para dentro. Diferente da fé baseada em rituais públicos, cerimônias e prédios sagrados, o Evangelho de Tomé ensina que o sagrado acontece em silêncio, em comunhão direta com o mistério. Bem-aventurado aquele que permaneceu indiviso, porque ele encontrará o reino. Logion 22. Estar indiviso significa estar inteiro, integrado, unido a si mesmo. Isso não acontece com barulho nem com doutrina, acontece com presença, com introspecção, com conexão direta, sem padres, sem bispos, sem dogmas. É importante entender por que um evangelho como esse foi deixado de lado. Porque numa visão institucional, a fé precisa de estrutura, precisa de regras, de autoridade, de hierarquia, precisa controlar a verdade. Mas no Evangelho de Tomé, a verdade não pertence a ninguém. Ela é revelada no interior de cada pessoa que ousa buscar. Aquele que bebe da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Logion 108. Isso é extremamente ousado. Jesus não quer que você o adore. Ele quer que você se torne como ele. Isso destrói qualquer distância entre o mestre e o discípulo, entre o divino e o humano, entre o clérigo e o leigo. Não há mais autoridade espiritual externa. Há apenas o despertar da divindade interior. Nos evangelhos canônicos, Jesus é apresentado fundando uma comunidade que logo se transforma numa instituição. Mas no Evangelho de Tomé, não há líderes, não há sucessores, não há nomeações, não há ordenações.
E mesmo os discípulos são apresentados de forma humana, confusa, até vulnerável. Eles não são modelos perfeitos, são buscadores, como qualquer um de nós. O único que se destaca é Tomé, não porque foi escolhido como Papa, mas porque foi capaz de compreender a verdade silenciosa que Jesus transmitia. E mesmo isso é dito de forma simbólica, discreta. Esse evangelho não é sobre poder, é sobre consciência. E consciência não pode ser controlada. Quando você lê o evangelho de Tomé com olhos atentos, percebe que ele não está oferecendo um novo ismo. Não é mais uma seita, não é uma religião alternativa. É um convite para algo que está além da religião. Porque ele diz que o reino de Deus não está em sistemas. Está no reconhecimento da verdade viva dentro de você. Você não precisa de um templo. Você é o templo. Você não precisa de um altar. Seu coração é o altar. Você não precisa de um sacerdote. A voz divina já fala dentro da sua alma. E não apenas em você, mas em tudo. Parta um pedaço de madeira, lá estou eu. Levante uma pedra, e lá me encontrarás. Logion 77. Essa é a visão mais elevada do sagrado, não confinado ao espaço religioso, mas presente em toda a criação. No som da chuva, no vento, no olhar de um estranho, no silêncio da madrugada. Tudo carrega a centelha divina. Tudo é templo. E isso torna toda a existência uma oração viva. O Evangelho de Tomé não precisa de igreja, porque ele mesmo é uma igreja viva, feita de palavras e silêncio. Ele não constrói catedrais, constrói consciência. Ele não exige obediência, convida à busca. Jesus aqui não é o fundador de uma religião, é o destruidor das ilusões. É aquele que aponta para dentro dizendo, você já é, você só precisa lembrar. Esse evangelho sem igreja nos liberta do peso dos dogmas e nos coloca face a face com o mistério. E nesse mistério, descobrimos que o divino nunca esteve fora, sempre habitou em nós.